Hoje falaremos sobre Franz Klein e a reforma do direito processual austríaco ocorrida em 1895. É importante contextualizar o porquê de nós estarmos analisando, neste momento, na nossa série de vídeos, o pensamento de Franz Klein e o direito processual austríaco. Primeiramente, é importante colocar Franz Klein como o elemento político do processualismo científico do século XIX. Isso porque nós vimos em vídeos anteriores, principalmente a partir da sedimentação do direito processual moderno com Oscar Billhoff, uma noção de que o processo seria um mero instrumento a serviço do poder jurisdicional. Vimos que isso é, digamos assim, radicalizado a partir de Billhoff, principalmente quando se revelam os traços da teoria de Billhoff, não somente acerca do direito processual, mas também acerca do ofício jurisdicional, acerca da atuação do órgão jurisdicional com a obra Lei e Magistratura, ou Lei e Ofício Judicial, também pode ser encontrada essa tradução, na qual Billhoff dirá que a criação do direito é atividade não somente do legislador, mas também do juiz. E isso é muito importante porque nos auxilia a compreender a ideia que Billhoff tinha acerca do processo como um instrumento a serviço do poder jurisdicional. Isso é sempre retratado quando falamos de Billhoff, levando em consideração as ligações do seu pensamento com o pensamento de outro autor alemão muito importante na época, que é Rudolf von Jhering. E o pensamento de Jhering é importante porque ele influencia Billhoff e, segundo alguns autores, ele também pode ser identificado em alguma medida no pensamento de Franz Klein. Notadamente a ideia de que o direito estaria a serviço de um fim social. Nós veremos que Franz Klein enxerga o processo como uma ferramenta a serviço de um fim social, e também a ideia de que as partes na relação jurídica processual estariam numa situação de subordinação em relação ao Estado, em relação ao juiz. E é a partir de tudo isso, então, que a gente vai fazer a contextualização do Franz Klein. Autor que vai traduzir numa legislação processual essas bases do processualismo científico germânico. E notem que interessante, porque a ordenança processual alemã de 1877, uma espécie de, digamos assim, código de processo civil alemão de 1877, ela é construída com outras bases, por assim dizer, pelo menos do ponto de vista da relação entre juiz e as partes. Né? A relação entre juiz e as partes no modelo alemão de 1877, ela é fortemente inspirada na perspectiva liberal, como, por exemplo, acontecia no Código de Processo Civil Napoleônico de 1806, ou como também acontecia no Código de Processo Civil Italiano de 1865. Então, o que nós vimos até agora como processualismo científico do século XIX, e principalmente essa questão do processo sendo encarado não como uma garantia, mas como um instrumento a serviço do poder jurisdicional, não tinha sido consagrado na legislação processual alemã de 1877. Já o contrário, não podemos falar sobre a legislação austríaca. O Código, digamos assim, de Processo Civil Austríaco, a Ordenança Processual Austríaca de 1895, ela é fortemente marcada por essa ideia de que o processo não serve como um elemento de garantia das partes. Isso a gente vai ver melhor ao longo deste e de outro vídeo, no qual falaremos do pensamento de Franz Klein. Mas por isso que nós já estamos colocando como premissa que Franz Klein é importante, porque ele é o componente político do processualismo científico do século XIX. E nessa linha, a legislação construída por Franz Klein, ela vai influenciar diretamente o pensamento de Giuseppe Chiovenda na Itália, já no século XX, no início do século XX, em que nós teremos as bases do processualismo científico italiano. Então, Klein é um autor importante porque ele também pode ser encarado como uma ponte entre o processualismo científico germânico e o processualismo científico italiano já do início do século XX. E disso tudo nós vamos enxergar também
influências, por exemplo, na reforma do direito processual português já em 1926 e que ficará, digamos assim, mais presente no Código de Processo Civil Português de 1939. Nós vamos verificar as influências dessa corrente no Código de Processo Civil Brasileiro de 1939 também. Então, Franz Klein acaba sendo o autor que transpõe essas perspectivas acerca do processo para o direito italiano e, consequentemente, também para o direito português, para o direito brasileiro e para o direito latino-americano. Por isso, ele acaba sendo um autor tão importante, por isso que nós vamos falar sobre ele hoje e provavelmente em um ou mais 2 vídeos sobre o tema. Bom, dito tudo isso, então, daremos início à abordagem sobre o pensamento de Franz Klein. E Franz Klein é um autor que ele nasce em 24 de abril de 1854, ele vai se graduar em Direito, vai exercer por um curto período a advocacia e já em 1885 ele dará início à sua atividade docente na Universidade de Viena. Por volta de 1889 a 1891, Franz Klein dá início a uma série de artigos nos quais ele apresenta uma proposta de uma reforma, de um novo modelo processual para o direito do Império Austro-Húngaro. Franz Klein está nesse contexto, então, austríaco do então Império Austro-Húngaro. E esses artigos de Franz Klein eles serão reunidos numa obra intitulada Pro Futuro, que será publicada em 1891. Essa obra é extremamente importante, seja para que nós possamos compreender o pensamento de Franz Klein, nós falaremos a respeito dela, seja para entender o que ela vai representar na carreira de Franz Klein. É em razão dessa obra, por exemplo, que ele vai ser escolhido, vai ser eleito como professor extraordinário na Universidade de Viena. Ele vai ascender a um cargo mais elevado na carreira docente dele em razão dessa obra. Ela influencia muito esse fato. E ela também vai influenciar para que Franz Klein venha ocupar um alto cargo no Ministério da Justiça, posição que posteriormente, inclusive, ele irá seguir nessa, digamos assim, carreira política, vindo a ser, inclusive, ministro da Justiça no Império Austro-Húngaro até a sua extinção. Então, vejam como desta obra, Pro Futuro, Franz Klein irá colher muitos frutos e essa obra vai justamente espelhar aqueles elementos básicos da reforma processual austríaca de 1895. Então, vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos entender um pouquinho qual era o pensamento de Franz Klein acerca do direito processual. E analisando, então, esta obra publicada em 1891, a gente verifica já de início um segundo capítulo, que é o capítulo mais importante deste livro, que está todo ele assentado no que Franz Klein vai chamar de apuração judicial dos fatos. Neste capítulo, ele vai fazer duras críticas ao, vamos dizer assim, princípio ou máxima do debate ou da negociação, que era uma máxima teórica construída para fazer uma contraposição ao modelo inquisitorial de processo. Basicamente, pela máxima do debate, que num segundo momento vai se dividir em máxima do debate e máxima dispositiva, ou princípio dispositivo, nós temos a ideia de que o início do procedimento depende da vontade da parte autora e o estabelecimento dos meios de prova, o andamento do procedimento, a apuração dos fatos, tudo isso está ligado à vontade das partes. A ideia com a máxima da negociação ou máxima do debate, que vai depois ter a sua decorrência no chamado princípio dispositivo, é a limitação da atuação judicial, é a limitação da atuação do juiz no processo. E Franz Klein vai tecer duras críticas à máxima da negociação. Ele vai dizer que esse é um ponto importantíssimo a ser discutido para que nós possamos ter uma adequada reforma do direito processual austríaco. E vai dizer mais, vai dizer que o juiz deve ter uma posição ativa no procedimento, na apuração dos fatos, na busca dos meios de prova, no estabelecimento, inclusive, dos elementos materiais da causa, o que vai ficar conhecido como direção material do processo. E ele vai dizer que se não fosse extirpada essa ideia de que o juiz não pode atuar
ativamente nesses pontos, a reforma do direito processual austríaco não teria nenhum êxito. Esse é um dos pontos muito importantes do pensamento de Franz Klein, e ele vai dizer justamente o seguinte, que se nós não tivermos um juiz com todos esses poderes, o processo será um processo lento, o juiz não conseguirá apurar a verdade, não conseguirá decidir adequadamente, porque muitas vezes ele vai ficar ao alvedrio das partes, dos advogados, e ele em vários momentos vai tentar estabelecer que os problemas do direito processual decorrem das partes dos seus advogados terem muitos poderes quanto ao processo e atuarem constantemente de má fé. É por isso que ele vai, por um lado, falar nessa ideia da participação do juiz na apuração dos fatos, na máxima da investigação, que ele vai utilizar essa expressão, e vai linkar ela a um outro pilar da sua reforma, que é a ideia de colaboração das partes. Ele vai falar num dever de integridade, num dever de veracidade pelas partes, e vai falar na ideia de que as partes devem colaborar com o órgão jurisdicional. Ele vai, em vários momentos, dizer o seguinte, olha, se as partes colaborarem, talvez o juiz não precise utilizar da máxima da investigação. Mas é crucial que as partes atuem colaborando com o juiz para a apuração adequada dos fatos e para que o processo ele se desenvolva de modo rápido e o juiz possa decidir conforme a verdade. Essas expressões todas aparecem em alguma medida na obra Para Futuro de Franz Klein. E é interessante que quando ele fala em colaboração, ele vai introduzir inclusive a expressão comunidade de trabalho entre o juiz e as partes, ele vai dizer que as partes devem colaborar com o juiz para que se obtenha, num prazo razoável, uma decisão justa. Previsão essa que praticamente foi transcrita no artigo 6º do Código de Processo Civil Brasileiro. Então isso já nos mostra também como o pensamento de Franz Klein se faz muitas vezes presente na doutrina brasileira, ainda que não seja diretamente mencionado. Mas esses são os dois grandes pilares que Franz Klein vai construir na sua obra e vai, juntamente com eles, estabelecer mais alguns pontos que são capítulos do livro Para Futuro. Ele vai falar numa redução das defesas processuais, das objeções processuais, vai dizer que as defesas processuais devem ser limitadas e devem ser taxativas, porque são utilizadas pelas partes justamente para retardar o andamento do processo. Ele vai defender a criação de mecanismos de aceleração do procedimento, mecanismos para que o procedimento seja mais rápido, e daí ele fala muito também na adoção de um modelo oral de processo, né, a aposta na oralidade. Ele vai falar num dever de mútua assistência, de apoio entre as partes. Então, novamente, vem essa questão que vai acabar recebendo essa alcunha de cooperação ou de colaboração processual, e ele ainda finaliza essa obra falando na instituição de uma espécie de tribunal ou juizado de pequenas causas para causas de menor complexidade, menor valor econômico, que ele atribui à figura dos, então, juízes de paz. Tudo isso somado vem ligado à ideia de alcançar uma justiça rápida, barata e que seja bastante simples, né? Que seja de fácil acesso. Justiça rápida, barata, é um dos slogans, ou talvez o principal slogan utilizado por Franz Klein na sua reforma. E ele pretende alcançar isso principalmente com máxima atuação do juiz, né, essa máxima da investigação, essa direção pelo juiz do procedimento e a ideia de colaboração das partes com o órgão judicial. Agora, para que a gente possa entender melhor tudo isso, é necessário compreender o que Klein pensava acerca do próprio processo e da função jurisdicional. E aí vem um ponto muito importante. Franz Klein vai dizer reiteradamente que o processo não é, como nós aqui temos trabalhado nas nossas aulas, ele não vai trabalhar com a ideia de que o processo é uma instituição de garantia ou que é uma garantia das partes contra o poder jurisdicional. A ideia que Klein tem do processo é que ele é uma instituição de bem-estar social. É uma instituição a partir da qual o Estado vai atingir certos escopos econômicos e sociais. Aqui é um ponto também muito importante. Franz Klein vai abrir a jurisdição para elementos metajurídicos.
Franz Klein é o autor que vai dizer o seguinte, que a jurisdição ela volta-se ao atingimento de objetivos, de escopos metajurídicos. E, desse modo, o processo seria essa instituição de bem-estar social a partir da qual a jurisdição e o Estado, consequentemente, atinge esses objetivos que não são apenas objetivos jurídicos. E ele diz claramente que é necessário substituir a ideia que ele chama de uma teoria do indivíduo por uma teoria social e ver o processo e ver a jurisdição e ver a atuação do juiz não voltada à proteção do indivíduo, mas sim a interesses superiores, a valores sociais superiores ao próprio indivíduo e à própria liberdade individual. E nessa perspectiva, há um ponto muito importante no pensamento de Klein, que é a ideia de que o litígio é um mal social. Na verdade, a gente vai ver em outro vídeo que essa consideração ela não é uma novidade. Isso já tinha sido utilizado há um século antes no direito processual prussiano, típico do modelo absolutista de processo, a ideia de que o litígio e o processo seriam um mal social. E Franz Klein vai resgatar essa ideia. Franz Klein vai dizer, o litígio é um mal social porque ele desperta ódio, ele desperta ira, ele aumenta essas tensões sociais, ele conspira contra a paz social e também repercute na economia porque acaba indisponibilizando bens, acaba gerando problemas econômicos. E se o litígio é um mal social e o processo está relacionado ao litígio, o processo acabaria justamente prolongando tudo isso. Um processo em que as partes têm, por assim dizer, uma proeminência, ele acabaria prolongando essa ideia do mal social. Ele acabaria congelando bens, ele acabaria congelando patrimônio, ele seria negativo à economia e, portanto, o processo geraria, na expressão de Klein, feridas no corpo da sociedade. E essas feridas no corpo da sociedade, elas seriam neutralizadas justamente como? Com essa ampliação dos poderes do juiz, com a visão de que o juiz ele tem a direção material do processo, ele vai impactar, inclusive, na causa de pedir, ele vai impactar na limitação dos fatos, no estabelecimento das provas e, em contrapartida, vai impor às partes duros deveres de colaboração com a atividade judicial. Desse modo, então, Franz Klein constrói toda a sua teoria. E ainda vai agregar o seguinte, a esses elementos sociais, Franz Klein vai agregar a ideia de que o juiz ele está numa posição também de auxílio das partes. O juiz ele não é, tecnicamente, vamos dizer assim, somente uma figura imparcial. Ele tem um interesse na solução do litígio ao ponto de, inclusive, auxiliar as partes, auxiliar elas na identificação dos fatos, auxiliar elas na questão da identificação do material jurídico aportado aos autos. E isso tudo vai gerando um incremento cada vez maior dos poderes do juiz. E vejam que essa perspectiva ela se conserva em alguma medida até hoje no direito austríaco. É um dado importante que a ordenança processual austríaca de 1895, a legislação construída por Franz Klein, ela com uma série de alterações, mais de 70 alterações ao longo do tempo, ela ainda permanece em vigor no direito austríaco. E lá nós temos um artigo, que é o artigo 432, ou o parágrafo 432, seria o mais adequado a gente nominar, que ele justamente estabelece em um certo procedimento perante os tribunais distritais que se a parte não estiver acompanhada de advogado, o juiz tem essa tarefa assistencial, ele tem essa tarefa de auxiliar as partes, inclusive nesse procedimento. Então vejam que hoje muitos autores, inclusive, colocam que o modelo processual austríaco ele trabalha com uma perspectiva inquisitorial moderada, ele tem uma prevalência no modelo inquisitorial de processo. Isso, por óbvio, é um legado da reforma processual austríaca de Franz Klein. Então, a gente chega a essas ideias gerais e vai mencionar justamente um dos pontos que mais se comenta acerca do pensamento de Klein, que é o seguinte, que Franz Klein teria utilizado muitas das ideias de um outro autor, um autor húngaro, que é contemporâneo do Franz Klein, que é Anton Menger, dentro dessa ideia de um auxílio, essa ideia de uma atuação do juiz voltada a fins sociais e a fazer justiça social numa ideia de proteção das partes. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso num outro vídeo,
para verificar até que ponto esse é o elemento chave do pensamento de Franz Klein e discutir se o que ele introduziu no direito processual austríaco era realmente novo ou era algo que já existia tanto no modelo austríaco quanto no modelo do direito processual prussiano do final do século XVIII. Tá? Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo. Por enquanto, fiquemos com essas que são as principais ideias de Franz Klein e que vão pautar diretamente a reforma processual austríaca e que irão influenciar, como a gente já mencionou, autores como Giuseppe Chiovenda ou José Alberto dos Reis, por exemplo, no direito português, e que vão influenciar o direito processual brasileiro já no Código de Processo Civil de 1939.